Centro Educacional Prisma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o movimento negro no Brasil. A gente tem falado muito da cultura africana, nós temos falado muito da escravidão, só que esse pessoal também lutou, né? Eles também procuraram resistir, né? Eles usaram algumas formas de resistência para que pudesse trazer, né, um respeito para a cultura negra, né? E aí, o que é movimento negro? É um movimento, né, contra o racismo que muitas instituições procuram, né, lutar, procura, né, exigir os direitos desses negros dentro da sociedade. Isso é que significa o movimento negro. Ela também, né, o movimento negro, como eu falei para vocês, eles também foi um movimento de resistência. E aí, a autora do texto que eu estou trazendo para vocês, Juliana, ela fala sobre a resistência à escravidão. Desde a época da escravidão, os negros, né, escravos, eles resistiram à escravidão, né? Eles fugiram para os quilombos, né? E aí ele fala que quais foram os tipos de resistências, né? As fugas, quando eles saíam das fazendas fugidos e corria para as matas, né? Onde geralmente existiam os quilombos com dificuldade de acesso, porque os senhores, muitos não conheciam, né, todas as partes de matas daqui do Brasil, assim como dificultava o capitão do mato encontrar esses escravos. Greves de fome. Muitas vezes, né, os escravos, eles também resistiam à escravidão, evitando se alimentar, né? Isso também acontecia às vezes em massa, né? E também rebeliões. Muitas rebeliões aconteceram em prol, né, para que eles pudessem ter a liberdade, né? Ou contra o seu senhor por alguma situação que o seu senhor, né, estava fazendo contra os escravos. E aí, ela fala o seguinte: como foi o movimento negro? Ela traz para a gente o movimento negro em algumas décadas, né, gradativamente. O que foi que aconteceu em cada década? E aí eu começo com o período colonial, né, com os escravos. Quando eles fugiam por quê? Porque eles queriam a liberdade. Por isso que eles iam para o quilombo. Lá eles plantavam, lá eles construíram nova família, né? Agregaram-se a famílias lá, né? Com os fugitivos que estavam ali dentro, né? Ali eles trabalharam, plantaram para a sua subsistência, né? E aí foi uma nova vida que ele estava tendo ali. Então, no período colonial, houve muitas fugas. E essas vidas, né, elas fugiam para os quilombos pelo fato de se sentirem livres. E aí, o maior quilombo, como vocês já sabem, foi o quilombo dos Palmares, né? O quilombo dos Palmares, né, foi como é que eu vou dizer? Foi o maior quilombo emblemático. Por quê? Porque o quilombo dos Palmares, ali se concentrou, né, um número muito grande de escravos fugitivos, né, que resistiram às investidas, né, dos militares também portugueses, né? Ali eles tentaram se defender, ali eles fizeram uma proteção, e isso também trouxe, né, uma certa resistência à escravidão. Inclusive com Zumbi dos Palmares, né,
o líder Zumbi dos Palmares, que tornou-se um símbolo do movimento negro no Brasil. As irmandades, gente, também faziam um papel muito grande nesse período. A gente já estudou sobre, né, as irmandades aqui e também estudamos sobre Nossa Senhora, Irmandade Nossa Senhora do Rosário. E aqui ele também traz a de São Benedito, que foram as irmandades onde eles se reuniam, né, com o propósito de ajudarem um ao outro. Eu já falei aqui que as irmandades tinham um papel muito interessante. Eles não só ensinavam ofício, mas muitas vezes eles cediam, né, condições para que o escravo comprasse a sua alforria, ou ele mesmo, né, ou ela mesma comprava a alforria de um escravo. Denunciava os maus tratos. Então, as irmandades, elas também tiveram um papel primordial nesse período, tá? Aí também a autora destaca a Sociedade Protetora dos Desvalidos, tá? Ela foi criada em 1832 por um ex-escravo, né? Ex-escravo africano livre, que a história dele é muito interessante, né? O papel dele, né, era ajudar, era proteger, né? Ele, além de dar cursos, né, ele também ensinava uma profissão, né? Ele dava os cursos para ensinar a profissão aos ex-escravos, né? Os ex-escravizados, ok? Essa Sociedade Protetora dos Desvalidos, ela também existe, tá, gente? Eu trouxe essa foto, né? Que é uma das mais recentes. Aí eu vou estar falando um pouco como foi o movimento negro, né? O que é que os negros fizeram, né, durante o Império. Esses dois abolicionistas, José do Patrocínio e Luiz Gama, eles criaram jornais para divulgar o movimento que eles estavam fazendo, as lutas que eles estavam criando. Então, aí aqui eu trouxe para vocês, ó, qual era o objetivo dos jornais e das associações culturais? Era reivindicar o fim da escravidão. Esse era o propósito dessas associações. E os jornais traziam, né, esses movimentos que os abolicionistas marcavam, né, e falavam deles nesse período. Tá? Na Primeira República, o que foi que aconteceu? Eles continuaram se reunindo em associações culturais, através da arte, né, para manter as tradições do seu povo. Porém, gente, essas associações eram vigiadas. Eles não tinham liberdade, né, para fazer tudo o que eles queriam, né? Estava sempre vigiado, um modo de controlar a situação. A imprensa, como eu já falei para vocês, os jornais, né? Eu botei aqui, ó, se constituirá num lugar privilegiado para o movimento negro brasileiro. Isso foi uma fala da autora, tá? A imprensa se constituirá num lugar privilegiado para o movimento negro. Por que isso? Porque nesse momento, gente, a imprensa, os abolicionistas, eles usaram a imprensa para divulgar. Então, ela se tornou, mesmo que uma aliada, vamos dizer assim, né, do movimento, uma forma de ajudar o movimento, né? Então, alguns jornais, né, foram primordiais nessa época, como o Jornal da Alvorada, criado em 1907 lá no Rio Grande do Sul, tá? Aqui, ó, vem falando sobre as associações, propriedade de uma associação. Veja, com o nome sempre abolicionista, né? O Clarim da Alvorada, né, que era o nome do jornal, né? Assim como o Jornal Progresso, que foi criado em 1928, mas infelizmente em 1931 ele foi extinto. Como eles faziam para preservar suas identidades? Ou seja, para que sua cultura não morresse, que era uma forma de resistência também. É não permitir que mesmo
tendo dificuldade, mesmo sendo controlado, perseguido, né, massacrados, os negros eles não deixaram, eles não cederam para acabar sua cultura, né? E aí, através das artes, muitos artistas do nosso Brasil, né, começaram a adentrar. E aí, ó, o primeiro gênero musical que eles criaram, os negros, foram os ranchos e as agremiações com o samba no Rio de Janeiro, que se tornou símbolo da cultura brasileira. Hoje o samba, vocês sabem, muita gente, é um dos ritmos, né, do Brasil, que bastante conhecido, né, que veio justamente dessa tradição dos negros que tentaram lutar através das artes, das músicas, cantando suas músicas, trazendo a sua arte. Em 1926, no Rio de Janeiro, foi formada também a Companhia Negra de Revistas, quando eles começaram, né, a trazer algumas partes dramáticas, teatros, né, que eles abriram para poder estar também evidenciando a sua arte. E aí, aqui foi a primeira organização, né, no Brasil, da revista, tá? E eles começaram a justamente trazendo, né, participando, mostrando para o Brasil a sua arte. E aí, em 16 de setembro de 1931, foi criada, né, diante dessas lutas, vindo desde a época colonial até o Império, foi criada a FNB. O que é isso? Frente Negra Brasileira. Ela foi criada com o propósito justamente de levar, né, proteger, né, trazer, né, essa luta pelo reconhecimento da identidade negra no Brasil. Qual era o objetivo dela? Denunciar o racismo dentro da sociedade. Ela durou até 1937, porque foi na época de Getúlio Vargas. E ele dissolveu, né? Infelizmente, ele dissolveu. Tá? E aí, gente, eu trouxe para vocês aqui, né, algumas fotos justamente da luta dos negros, né, dentro da sociedade brasileira na época. Em 1936, essa luta, né, é transformada em partido, tá? Mas, como eu falei, em 1937, esses partidos foram extintos, assim como todos os partidos que estavam na época, né, que foram criados na época. Eles foram extintos também na gestão de Getúlio Vargas. A Voz da Raça também, viu, gente? Era um dos jornais que trazia também as artes, né? Falava sobre o preconceito dos negros dentro do Brasil. E aí, gente, eu trouxe para vocês também o quê? Foi criado também o Teatro Experimental Negro, em 1944, por Abdias Nascimento. Várias pessoas passaram por aí. Inclusive, eu botei aqui para evidenciar a atriz Ruth Souza, né? Essa atriz bastante conhecida do Brasil, que também fez parte desse movimento negro, tá? Em 1944, nos teatros brasileiros. E aí, diante de tudo isso que a gente viu, essa aula a gente vai continuar mais para frente falando sobre os movimentos negros até os nossos dias atuais. Mas o que é que a gente vê, né, dentro dessa trajetória de luta que os negros, né, tentaram, né, ocupar o seu espaço dentro da sociedade do Brasil, tentaram valorizar a sua, né, cultura, não perder a sua identidade, né? Que é preciso notar que os negros, eles estavam sempre, constantemente, eles foram envolvidos em movimentos abolicionistas, que de repente não tinha, como eu mostrei para vocês, não tinha esse nome, né? Não tinha essa força toda como hoje nós temos. Mas essa luta hoje, né, que a gente vê, ela vem desde esse período colonial, né? A luta desses
escravos, tanto da esquerda como da direita. Eles lutavam em prol de não perder sua identidade. E a autora aqui do livro de vocês, ela até traz, né, a parte da questão religiosa, né, do candomblé também, que ela fala que é preciso ter em conta que o candomblé nunca deixou de ser praticado pelos negros. Assim, participar de muitas cerimônias, muitas vezes que eram feitas clandestinas, escondidas, porque esses escravos também não tinham condições de estar participando da sua religião, né? Porque eles eram proibidos. Então, muitas vezes eles faziam clandestinamente, escondidas. Então, também ela traz isso como uma luta, um movimento de mudança, de resistência contra, né, esse tipo de preconceito, né, de mudanças culturais trazidas desde a escravidão, tá certo? E aí a gente vai parar por aqui, mas na próxima aula a gente continua com o movimento negro no Brasil, ok? Nós vamos ficando por aqui. Beijo para vocês e tchauzinho!